Bom dia, caros alunos. Estou cumprimentando com um bom dia porque no nosso QTS a previsão de aula é pela manhã, em que pese saber que muitos dos senhores, ou talvez alguns, estarão acessando a aula num horário diferente por conta das adequações com as atividades do dia a dia e das escalas de serviço. Vamos ao nosso, creio que, penúltimo encontro em termos de vídeo. Nós temos, logicamente, intercalando os vídeos aqueles encontros para tirar dúvidas. Eu creio que não estamos tendo dúvidas nessa disciplina, é uma disciplina muito tranquila, muito trivial. Então nós temos esse encontro, esse vídeo e provavelmente, pelas minhas contas, mais talvez uma revisão, e aí partiremos para a nossa avaliação. Se os senhores estão recordando ou lembrados, nós paramos aqui nessa tela que divide mais uma parte do nosso conteúdo. E aqui nós temos, para quem vai se lembrar, a tela ficou um pouco diferente, eu tive que ajustar, porque inseri essa frase aqui, que nós não tínhamos, e os senhores vão lembrar que eu fiz menção desse livro, recomendando, inclusive, a aquisição e a leitura. É um livro interessante para a nossa atividade profissional, principalmente. Essa frase, a gente vai também inserir mais duas lâminas, eu creio, que não está no material original dos senhores, mas vai aqui nessa videoaula que certamente ficará disponível no nosso canal. Então nós temos aqui uma afirmação de um pensador. Tudo ao nosso redor trabalha contra a reorganização e contra a simplificação de nossas vidas. E aí eu já começo a pontuar. Parece contraditório, né? Numa fase da vida, ou em pleno século XXI, na era da tecnologia, nós falarmos que tudo trabalha contra a simplificação. Ocorre que, às vezes, coisas que parecem, ou que até foram feitas para simplificar a vida, acabam por complicar, né? Acabam complicando. O que dizer desse período, das modalidades de novidades que têm surgido para que nós, e fruto também do uso da tecnologia, para que nós consigamos atravessar essa fase. Mas aqui, muito mais no sentido da quantidade de atividades. Eu confesso para os senhores, nós não temos apenas a atividade, e quando eu digo nós todos, não temos apenas a atividade na Polícia Militar, e com essa fase de distanciamento, de isolamento, eu já disse algumas vezes que, se não tomarmos cuidado, nós acabamos trabalhando mais do que na época em que tudo estava, vamos dizer, na normalidade, né? São tantas demandas, são tantas reuniões online, e aí, sob o pretexto alegando que nós, por exemplo, não precisamos estar nos deslocando, mas onde nós estivermos, nós estamos trabalhando. Então, agora mesmo eu estou gravando essa aula às 22 horas. Então, estou na minha casa, no ambiente da minha casa, onde normalmente seria um ambiente de descanso, de desligar, mas há muito tempo não tem sido assim, na verdade. Nós estamos dentro das nossas casas conectados o tempo inteiro. Então, eu estou trabalhando aqui na minha casa em um horário onde normalmente não deveria estar trabalhando. Então, nesse sentido é que se aplica essa frase. Tudo ao nosso redor, no mundo moderno, é claro, se a gente não se perceber, se a gente não estiver atento, tudo vai trabalhar contra a reorganização, e quando ele aplica a reorganização, é porque está desorganizado. Então, precisa organizar novamente, daí reorganização. E também contra a simplificação de nossas vidas. Nossas vidas vão se tornando complicadas devido
às demandas existentes. E essa frase foi colocada aí exatamente para introduzir o nosso próximo tema, que é o poder de delegar. Então, vamos em frente. Aqui uma outra frase, está entre aspas, não é nossa. Então, o autor, ele fala: administrar com sabedoria é delegar autoridade e dividir responsabilidade. Então, prestem bem atenção, os senhores. Não se delega responsabilidade, delega autoridade. Então, quando nós delegamos uma atividade a alguém, e claro que normalmente será um subordinado, no sentido hierárquico da palavra, então nós delegamos autoridade. É como nos nossos procedimentos administrativos, por exemplo, né? A autoridade que nós recebemos para proceder a um procedimento, e aí ficou redundante, né? Mas para executar um procedimento administrativo é uma autoridade delegada. Nós temos uma portaria e a portaria delega os poderes de autoridade judiciária competentes ao respectivo comandante, a autoridade que delega. Então, a delegação, ela passa autoridade, mas divide responsabilidade. O que quer dizer isso? Cada um, se nós formos usar os termos da legislação penal, por exemplo, cada um responderá na medida da sua culpabilidade. Então, a quem dá uma ordem cabe a responsabilidade pela ordem que dá, e a quem recebe a ordem cabe a responsabilidade pelos atos que executa. Então, logicamente, a autoridade não vai responder por exageros, mas a responsabilidade é dividida, ok? Então, delegar ou administrar com sabedoria, melhor dizendo, é delegar autoridade. Não se delega a responsabilidade, se delega a autoridade, se divide responsabilidade, ok? Vamos em frente. Aqui, senhores, eu trago, na verdade, está aqui apenas como ilustração, tá? Eu, enquanto revisava o conteúdo, né, a gente sempre revisa antes de ministrar a próxima aula, me lembrei desse, não sei quantos dos senhores ouviram falar essa expressão de processo mnemônico. Nós usamos muito isso, talvez tenhamos usado mais nos nossos cursos de formação básica, né? Que é aquele sistema que todo estudante ou uma parte dos estudantes usa de utilizar as iniciais, né, de frases, de palavras, para memorizar o conteúdo, determinado conteúdo, né? Então, isso é um processo mnemônico que a gente aprende lá no Exército e nas Forças Armadas como um todo, que ele faz parte da disciplina ou do conteúdo de trabalho de comando. E o oficial, ele tem essa disciplina, nós temos também essa disciplina na academia. Mas eu me lembrei desse processo ou dessas iniciais que a gente aprendeu lá no Exército Brasileiro. POREOF, tá? E aí eu quero destacar, nós estamos dentro aqui da nossa temática de delegar, né? Trabalho de comando. Então esse processo mnemônico aqui é um passo a passo para se cumprir uma missão, ou quando se recebe uma missão. Então nós temos aqui o P de providências iniciais, aquele que recebe a missão, então vai tomar algumas providências. Depois, observação e planejamento. Esse planejamento se refere ao reconhecimento. Observação e planejamento do reconhecimento. Depois, faz-se um reconhecimento, um estudo de situação, e aqui eu destaquei que é o que mais se adequa aí ao nosso conteúdo de delegar. Emite ordens e fiscaliza a execução das ordens. E aí eu pontuo que, infelizmente, existem coisas básicas, como a questão de dar ordens e fiscalizar o cumprimento,
que não sei por que nem quando nós deixamos de observar, né? E isso tem afetado muito o resultado das nossas missões, a qualidade na execução do nosso serviço, a emissão de ordens e a fiscalização da execução dessas ordens. Esses dois itens, senhores, é que vão estar mais aí diretamente ligados ao nosso conteúdo de delegar, tá? Então, se a gente fosse exemplificar aqui, é claro que eu estou colocando aqui embaixo como ilustração, e eu espero que os senhores entendam e sirvam para clarear nosso conteúdo a respeito de delegar. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo, ainda estava antes das minhas férias aí, e a gente, não sei, porque essa semana eu já estou afastado em férias, não sei se já tivemos alguma prova presencial com o CFSD, mas nós estávamos aí na fase de estudo de situação para execução, realização das provas. Então, eu já tinha determinado ao Major Alexandre, que é o comandante do Corpo de Alunos, junto com sua equipe, para fazer a observação e o planejamento do reconhecimento lá no colégio, no antigo Colégio João Alves. Então, por exemplo, seria necessário contar quantas salas temos, quantas carteiras nós temos, os espaços que poderiam ser utilizados, e isso aí já fazendo um reconhecimento. Então, primeiro observação, planejamento, depois reconhecimento no local. Sempre que possível, nós devemos fazer um reconhecimento no local para saber, enfim, todas as características e peculiaridades do local. Um estudo de situação, ou seja, é interessante que a gente sente, nós não somos acostumados a fazer isso, nós somos, eu vou usar essa palavra, muitas vezes preguiçosos, e quando somos negligentes em alguma das atitudes, nós corremos sérios riscos de ter um insucesso no cumprimento da nossa missão. Se nós observarmos, né, é tão simples o passo a passo aqui, e que nos deixaria muito mais seguros e confortáveis. Então, é feito um estudo de situação, se possível, escreve-se o plano, emite-se as ordens para todos os elementos envolvidos e fiscaliza o cumprimento das ordens, né? Então, isso aqui, de novo eu digo, eu trouxe para ilustrar, e é interessante, vocês vão estar com esse material aí, é interessante observar isso, e sempre que a missão, claro, observando aqueles critérios, lembram das variáveis, né? O tempo disponível, a urgência da missão, a complexidade da missão, a capacitação técnica dos subordinados, sempre que possível, é interessante que a gente, eu não vou dizer nem gaste, invista tempo no planejamento, né? É sabido por todos, e no mínimo você já ouviu dizer, que o japonês investe muito tempo, dependendo da execução lá, da obra, da missão, anos de planejamento. Mas a execução é rápida. Todos lembram aí da execução dos hospitais lá na China, enfim, nos países orientais, muito rapidamente, da construção dos estádios para as Olimpíadas, muito rapidamente, mas eles gastam anos planejando. E nós, brasileiros, não queremos investir muito tempo em planejamento. Daí que temos, na maioria das vezes, que fazer e depois desmanchar para fazer de novo. Ok? Vamos em frente. Ok, gente, voltando para a questão da delegação, tá? Benefícios da ação de delegar. Nós temos aqui 6 itens que são citados aqui como benefícios quando eu delego, tá? E há pessoas que têm extrema dificuldade em delegar. Há pessoas, e na nossa corporação, na nossa atividade mesmo, nós às vezes experimentamos isso. Por exemplo, se alguém aí na turma é perfeccionista, é aquele que, enfim, quase tem toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Cada coisa tem que estar no seu lugar. Se coloca um quadro na parede e tiver 2 milímetros inclinado, ele fica ali doente, tem que... Então, pessoas assim têm dificuldade
de delegar, né? De passar uma determinada atividade para outras pessoas. E confesso a vocês que eu tenho um pouco disso também, né? A gente acha que só quem vai fazer bem feito é a gente. Pessoas assim têm dificuldade, por exemplo, de trabalhar em grupo, muito comum na fase de curso, né? Tem dificuldade extrema de trabalhar em grupo. Então, há alguns benefícios quando a gente delega. Primeiro deles, me permite ganhar tempo, né? O tempo que eu economizo quando eu delego, eu posso focar, e aqui eu já vou entrando na segunda, eu posso direcionar para uma outra atividade. Aqui, permite-me focar no que é mais importante. Não que a atividade que eu deleguei fosse menos importante, mas em relação a, por exemplo, a minha atribuição, e aqui eu vou colocar, e os senhores podem e devem colocar cada um na sua atividade, de novo lembrando dos nossos colegas bombeiros, dos nossos colegas músicos, dos nossos colegas de saúde e os combatentes também, né? Então, e aí eu coloco, eu como tenente-coronel, e isso acontece muito na nossa polícia, infelizmente, nós estamos numa instituição que está formatada quase que como uma pirâmide invertida. Normalmente as estruturas administrativas são piramidais, ou seja, como a gente fala, o pessoal do chão de fábrica é a base da pirâmide. Em termos quantitativos, a maior quantidade está na base. No nosso caso, na nossa hierarquia, deveria ser soldados, maior número, maior efetivo, e daí vai ficando uma pirâmide, de forma que lá em cima, coronéis, nós tenhamos bem poucos, e assim sucessivamente, tenente-coronéis, majores, capitães, até chegar no soldado, que é o grosso da tropa. Só que, falando em dias atuais, nós estamos quase que já invertidos. Então, por conta disso, nós temos feito até por imposição de lei, né? Depois da nossa legislação aí de PTS, nós somos obrigados, aquele que foi promovido na PTS, a exercer funções, um posto ou graduação abaixo ou acima, creio que é isso, se não me falha a memória. E isso, por um lado, pode ser positivo, mas por outro, determinadas ações que seriam atribuição, e os senhores vão, se já não sofrem, vão sofrer muito isso na pele, né? Que seriam atribuição exclusiva de determinado posto ou graduação, acabam sendo exercidas por outros, de a graduação ou posto superior ou inferior. Então, quando eu delego, eu tenho a oportunidade de focar naquilo que seja realmente minha atribuição, naquilo que seja realmente de minha competência. Isso é um benefício de delegar. Mas não é fácil, senhores. Nós temos que treinar para isso. E eu diria, nós temos que recuperar essa habilidade de delegar. Um terceiro benefício, permite que meu pessoal, e a gente está tratando aqui, o nome da disciplina é chefia e liderança, então vamos voltar à ideia de liderar, meu pessoal cresça em capacidade e confiança. Como eu falei, muitos de nós não têm facilidade, aliás, têm extrema dificuldade em delegar. E se eu não delego aquilo, logicamente, que pode ser delegado, eu nunca vou capacitar o meu pessoal. Eu nunca vou fazer com que o meu subordinado, o meu comandado, o meu liderado, tenha confiança para executar determinada tarefa, porque sempre serei eu fazendo, sempre serei eu decidindo, né? Ainda que a decisão seja nossa, né? Mas nós podemos compartilhar as decisões e as tarefas também. Há tarefas, mais na frente a gente vai visualizar isso, que podem perfeitamente ser delegadas a um outro escalão. Então, quando eu delego, eu permito o crescimento do meu liderado e ele cresce em capacidade para executar a tarefa e em confiança. Ele começa a confiar em si mesmo, né? Um quarto benefício. Delegar permite que eu desenvolva, treine e oriente meu pessoal.
semelhante à de cima, né? Eu posso desenvolver, eu posso treinar, ou seja, eu posso delegar. E lembra lá de trás, a gente precisa saber se eu oriento a minha habilidade de liderar para a tarefa ou para o relacionamento. Então eu posso desenvolver meu pessoal, eu posso treinar, porque se ele não é capacitado para aquela tarefa, se ele não tem experiência para a tarefa, nada impede de eu delegar. E mais na frente a gente vai ver, desde que no nível correto. Eu vou delegar e vou acompanhar. Eu vou delegar e vou ensinar. Eu vou delegar e vou orientar no meu pessoal. Mas se eu não delego, eu não vou ter esse benefício. Uma quinta vantagem, ou um quinto benefício: delegar cria oportunidades de reconhecimento. Reconhecimento é elogio mesmo, né? Reconhecer a habilidade, e aí vai estar atrelada com a de número 6 também, que eu já leio aqui. Vai me permitir fazer uma avaliação entre altos e baixos desempenhos. Quem é melhor ou quem não é tão bom no desempenho de determinada tarefa. A partir daí, eu posso reconhecer o bom trabalho dos meus liderados e eu posso também identificar os pontos baixos ou os baixos desempenhos no meu efetivo, nos meus liderados, para que eu possa corrigir aquele comportamento, não é? Ora, se eu não delego atribuições, e veja só, abro de novo um parêntese, e nós vamos ver nas próximas telas, há atividades que podem ser delegadas, há atividades que são exclusivas. As exclusivas não se delega, mas as que são delegáveis, eu posso delegar e devo delegar, para ficar mais leve, para focar no que é minha responsabilidade exclusiva, para poder reconhecer o bom desempenho do meu liderado e para poder avaliar e separar quem é bom, quem é melhor, quem não é tão bom, e a partir daí criar os mecanismos para corrigir o desempenho dos meus liderados. Ok, pessoal? Então nós temos aqui benefícios da ação de delegar. Delegar é importante, eu diria fundamental, para o bom desempenho na nossa atividade profissional. Bom, aqui eu coloco umas telas que no material original, aquele lá do início que a gente distribuiu, elas não estão, mas é assim mesmo, a gente vai caminhando, vai lembrando de coisas que são interessantes, que são relevantes, e vai inserindo no material. Então esse material está aí, disponível para os senhores, ok? Então outro material aqui, uma outra afirmação lá em cima. Lembram que por que aqui existe um grupo? Um grupo existe para a execução de determinada tarefa, de determinada missão. Então nós temos aqui, alcançar propósitos, alcançar objetivos, não é algo fácil ou automático. Depende de decisão, atitude, que isso envolve reorganizar, olha a palavra de novo aqui surgindo, o mundo particular. Esse mundo particular, nós estamos tratando aqui da nossa esfera profissional, então vamos colocar esse mundo particular no mundo particular, na esfera profissional. Mas, senhores, os senhores estão acostumados a me ouvir dizer que os conteúdos e os conhecimentos repassados aqui, eles não são aplicáveis apenas à nossa atividade profissional, apenas ao nosso ambiente, ao nosso mundo particular, aliás, ou profissional, melhor dizendo, também ao particular. A gente pode aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, né, na nossa vida extra-quartel. Então, por isso nós temos aqui, isso é aplicável, vocês vão perceber e entender o que eu estou dizendo. Alcançar propósitos, você tem um propósito particular na sua vida, dos mais simples aos mais complexos, um propósito de adquirir um imóvel, de adquirir um automóvel, de adquirir uma motocicleta, de adquirir um armamento. Você precisa ter decisão, você precisa ter atitude, e para isso envolve reorganizar o seu mundo particular, né? Você precisa, e aqui está escrito errado, né? Preciso corrigir esse português, falta o C, a letra C. Você precisa de disciplina, né? E isso também
envolve simplicidade. Lembram da frase lá do slide inicial? Tudo ao nosso redor conspira, contribui para dificultar a reorganização e a simplificação da nossa vida. Então, tornar a vida mais simples, inclusive na esfera profissional, exige disciplina, né? Às vezes a coisa é simples e quem complica somos nós, tá? Vamos avançando então. Nós falamos lá em reorganizar o mundo particular e isso aqui implica em definir todas as nossas atividades, e responsabilidades e depois classificá-las em uma das categorias a seguir. Nós temos aqui 4 categorias, ok? E as respectivas explicações. Então, vamos aqui analisá-las, tá? Vou mudar aqui o ponteiro para a gente poder ir destacando. Então, nós temos aqui coisas que eu não deveria estar fazendo, ok? Então, aqui embaixo, são coisas que não são minha prioridade básica, né? Não são minha prioridade, não são minha responsabilidade direta. Essas coisas eu não deveria estar fazendo. Não são minha prioridade. Veja que a gente está tratando aqui de mundo particular. Nem sempre nós podemos empregar esses conceitos na nossa vida profissional, né? Nas nossas ordens, nas ordens muitas vezes, eu não vou dizer ilegais, mas às vezes, vamos colocar aqui para ser bem leves, esquisitas, estranhas, né? Então, existem coisas que eu não deveria estar fazendo. Mas isso também vai resultar, muitas vezes, daquele problema que eu acabei de mencionar. Nós não temos o efetivo suficiente e que seria o responsável por determinada tarefa e acabamos fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo, tá? Ou não são minha prioridade ou não são minha responsabilidade direta. Isso, então, na verdade, vejam aqui, nós estamos aqui no passo a passo para definir as atividades e classificá-las dentro de cada coluna dessa. Então, listar coisas que talvez eu esteja fazendo, mas não são minha responsabilidade direta. Isso causa uma sobrecarga. Segunda a categoria, coisas que eu deveria ter delegado. Ou seja, eu tenho gente para executar, aquela tarefa pode ser executada perfeitamente por uma outra pessoa, até, como está aqui, até são minha responsabilidade, mas eu posso delegar, né? Então, pode ser parte, veja que é interessante isso, existem coisas que podem estar dentro da minha esfera de responsabilidade, mas eu posso delegar, tá? E aqui outra categoria, coisas que eu devo ensinar, devo treinar para depois delegar, né? Isso, eu ouvi uma vez, não sei quantos aqui lembram dele, mas o então subtenente Paixão, encarregado de material da CPTRAN, quando eu comandava a companhia. E ele estava na iminência de ir para a reserva, e como a maioria, né, dos subtenentes, na época que a gente ainda tinha o subtenente encarregado de material, numa subunidade ou num batalhão, e ele dominava tudo, ele sabia quantos pregos tinham, e aí todo comandante quer um auxiliar como esse, né? Porque isso dá problema também, controle de material. E os senhores, essa atividade, os senhores devem levar com muita seriedade, né? O controle de material, que também se perdeu na nossa instituição. Não existe mais, no regulamento ainda existe, mas não se executa mais passagem de carga, passagem de comando, inventários e etc. Enfim, fecha parênteses. Quando o subtenente estava lá e na iminência de ir para casa, eu falei, e agora, quem é que vai ficar no seu lugar, cara? Ele disse, não, major. Eu era major, ele dizia, não, major, não diga isso. Ninguém é insubstituível. O senhor pode encontrar alguém para fazer melhor
ou pior do que eu. Igual não vai encontrar. E eu nunca esqueci isso, né? Realmente. Alguém sempre vai fazer melhor ou pior. Igual, exatamente igual, ninguém faz. Mas por que você está perguntando aí se o coronel agora viajou? Não tem nada a ver. Não. É exatamente sobre isso aqui. Muitas vezes nós não nos preocupamos em treinar as pessoas, né? Em capacitar, em ter alguém ali colado com a gente para ir aprendendo e depois passar o bastão. É certo que também tem muita gente que nem quer, né, esse tipo de situações. Não, mais trabalho para mim, mas isso tudo é uma distorção da nossa atividade. Não deveria ser assim. Enfim, essas coisas eu não tenho a quem delegar agora, né? Hoje não tem ninguém capacitado, mas quero fazê-lo amanhã. Tenho que treinar alguém. Então, entra nessa categoria de coisas que eu devo ensinar para depois delegar. E aqui, coisas que são minha responsabilidade exclusiva, tá? Então, coisas que não posso delegar ou deixar de fazer. Então, existem atividades que não tem jeito. É a gente mesmo que tem que fazer, tá? E não pode ser delegada, ok? Então tá aqui uma dicasinha de chamada de um método para reorganizar o mundo particular ou o mundo profissional, tá? Eu exemplifiquei aqui coisas do nosso dia a dia profissional, mas volto a dizer, isso é perfeitamente aplicável na nossa vida cotidiana, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Já imaginou, né, se a gente fizesse essa separação aí? Gente, tem coisas que eu, por exemplo, na minha atividade pastoral, né, já várias vezes usei de conceitos e de conteúdos da área de administração, por exemplo, da área de gestão, da área de planejamento, para aconselhar pessoas em tomada de decisões aparentemente corriqueiras, uma compra de uma casa. Os senhores não imaginam a quantidade de situações que aparecem. Então, eu vou me mudar e, enfim, o que é que eu decido? Fico na casa que eu estou, vou para outra casa, ou a pessoa recebeu uma proposta de emprego e tem que deixar um para ir para o outro. E a gente vai aconselhando, olhe, sente, pega uma folha de papel, faça 2 colunas, coloque as vantagens e as desvantagens, depois sente, leia, bote na balança, pontos negativos, pontos positivos, e a partir daí você vai tomar a sua decisão. É como aqui, né? Se a gente for organizado, criterioso, paciente o suficiente para elaborar esse quadrinho e elencar cada atividade na sua coluna, a gente vai partir, aí é o ponto de partida. A partir daí eu vou elencar coisas e vou perceber, poxa, eu estou fazendo isso aqui, é por isso que eu estou sobrecarregado, eu estou fazendo coisa que não é minha responsabilidade, né? Eu estou fazendo coisa que eu podia delegar para alguém, eu tenho gente para delegar já, né? Eu estou já indo para casa, eu estou indo para a reserva, ou enfim, eu estou saindo dessa função, eu tenho que preparar alguém, porque senão eu vou ficar preso aqui, aquela velha história que a gente conhece, né? Ninguém sabe fazer, ninguém faz melhor, mas muitas vezes porque a gente não preparou. E finalmente, gente, tem coisas que não vai dar mesmo, aquilo ali é nossa responsabilidade e a gente não vai poder delegar, ok? Vamos lá, vamos em frente. Então, vamos aqui, temos alguns minutos mais. Hoje eu estou molhando mais a garganta, e parece que não, mas a gente fala sem parar, não tem interação ou interrupção para dialogar, uma pergunta e tal, e a gente fala na sequência, e aí vai precisando tomar água, ok? Gente, essa parte do conteúdo, quando se trata de delegação, é muito importante, certo? E o bom aluno sabe, eu dei essa dica desde o início lá, quando a gente fala que é importante, é para se ligar, tá? Então tá aí, níveis de autonomia. Esses níveis de autonomia, gente, quando se fala de delegação, é para quem vai receber a tarefa, tá? Isso é importantíssimo quando eu vou delegar. Por quê? Delegar também é uma arte.
você vai perceber a partir desse conteúdo que talvez a gente se ache muito bom de dar ordens e de delegar, mas às vezes não está fazendo como deveria fazer. E esse conteúdo é exatamente extraído daquele livrinho lá do primeiro slide, cuja foto da capa foi colocada ali, tá? Então nós temos 3 níveis. Autonomia para recomendar, ou seja, a pessoa que eu vou delegar, ela vai ter autonomia, o perfil dela eu já identifiquei, ela só tem autonomia para recomendar, e só. Um segundo nível, que aqui está na ordem crescente, tá? Um segundo nível é quando eu identifico que a pessoa tem autonomia para informar sobre a ação e colocá-la em prática. Então aqui só recomenda, aqui informa e já começa. E aqui, um nível 3 de autonomia, ela tem autonomia para agir. Vamos destrinchar? Primeiro nível, autonomia para recomendar. Esse nível de autonomia permite à pessoa que recebe a delegação pesquisar planos de ação e propor a melhor alternativa. Fulano, estou pensando em fazer isso, nós vamos precisar fazer isso e tal. Procure aí a melhor forma de fazer e me informe. Então, a pessoa vai pesquisar, vai elaborar o que tiver de elaborar e vai trazer as opções, né? Então, por exemplo, quando nós trabalhamos também, e aqui vai também trabalho de comando, nós vamos fazer um plano, o processo de tomada de decisão. Normalmente nós vamos trazer para a tomada de decisão pelo menos 3 opções. Lembra dos orçamentos? Dos 3 orçamentos? É mais ou menos isso. Só que vai se fazer um estudo de situação, vai se analisar os prós e os contras, os pontos positivos, negativos, mas vai apenas trazer as opções. Chefe, o senhor pode agir por essa e por esse viés. Temos esse caminho, opção 1, opção 2, opção 3, tá? E vai, logicamente, expor as vantagens e desvantagens de cada uma delas. A decisão é de quem delegou. Esse nível é atribuído quando se precisa de informações antes de tomar uma decisão. Então, eu preciso, como comandante, tomar uma decisão e vou delegar para alguém que faça o levantamento e me traga as informações. Nível 1. Segundo nível, autonomia para informar sobre a ação e colocá-la em prática. Permite pesquisar e escolher, veja, pesquisar e escolher o melhor caminho, reportar o porquê da escolha e começar a agir. Veja que é diferente do primeiro. Primeiro, reuniu as informações, trouxe as opções com os argumentos, mas a decisão é de quem delegou. Aqui, o cidadão, a pessoa que recebeu a delegação, ele pesquisou, ele já escolheu o melhor caminho, no ponto de vista dele. Então, quem delega tem uma confiança, conhece o perfil, logicamente, não vai delegar. Por isso existem os níveis de delegação, ok? Então, você conhece o perfil e conhece que aquela pessoa tem nível técnico, nível intelectual, preparação para escolher e optar pelo melhor caminho e já começar alguma ação, tá? Não toda ação, mas ele já começar a agir. Então, esse tipo de nível é atribuído quando quiser que possíveis planos de ação sejam previamente informados para que potenciais problemas sejam prevenidos. O que quer dizer isso? A pessoa, tudo bem, pesquisou, escolheu, começou e reportou. Isso me dá tempo de corrigir potenciais problemas. Ou seja, eu ainda assim, mesmo confiando na pessoa a quem eu deleguei, ele vai trazer, já vai escolher, vai trazer, vai apresentar o motivo por que ele escolheu aquela linha de ação e já começou a implementar. Eu tenho tempo, é claro que pelo nível dessa pessoa, ele não vai começar, estragando tudo. Então eu posso corrigir a tempo ainda algum problema, ok?
Eu espero que estejamos indo bem. Terceiro e mais alto nível, confere autonomia plena para agir com respeito à tarefa ou projeto. Tá? Esse nível é atribuído quando confiamos nas aptidões de alguém ou quando a tarefa envolve riscos mínimos. Ou seja, bom, se alguma coisa der errado, não vai ser trágico, dá para tranquilamente passar por isso. E o segundo, esse aqui é no risco mínimo, e na primeira razão, quando confiamos nas aptidões de alguém. Eu confio na pessoa plenamente, essa pessoa, enfim, já demonstrou que tem competência, que tem preparo técnico, que tem responsabilidade, então a autonomia dela é autonomia para agir. Eu posso tranquilamente delegar a ela uma atribuição e não me preocupar, porque vai dar certo. Ok, gente? Autonomia, então, os 3 níveis, tá? Autonomia para recomendar, autonomia para informar sobre a ação e colocá-la em prática, autonomia para agir, ok? Esses 3 níveis são muito importantes. Ok? Vamos deixar esses 6 passos para delegar com eficácia para o nosso próximo encontro. Já estamos a 40 minutos aqui de aula. No instante o tempo passa. Nós vamos parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos a partir daqui dos 6 passos para delegar com eficiência, ok? Até a próxima aula, se Deus quiser. Espero vocês para mais um encontro, caminhando para a reta final do nosso conteúdo. Até lá!